Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor. Quero deixar nesta manhã uma reflexão para os nossos corações. E o texto da nossa meditação é João, capítulo 5, verso 8, que diz assim: Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Essas palavras foram ditas, pelo nosso Senhor Jesus. Jesus ele estava indo para Jerusalém. Jesus ele passa diante de um tanque chamado Betesda, onde existiam várias pessoas enfermas, coxos, paralíticos. E a história nos diz que existia algo sobrenatural ali. Em determinada hora do dia, o anjo descia, agitava a água, e o primeiro que descesse, ele era curado. E nesse tanque existia um homem paralítico, um homem que não podia andar, havia 38 anos. Jesus vendo este homem, Jesus sabendo que ele estava assim, Jesus ele faz uma pergunta: queres ser curado? E o homem imediatamente ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas aí Jesus ele dá uma ordem para esse homem. Jesus diz: olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. E o texto nos diz que imediatamente o Senhor ele foi, manifestou a sua graça e curou aquele homem. Aquele homem foi instantaneamente curado e ele tomou o seu leito e pôs-se a andar. Dentro desse texto, meus irmãos, a gente contempla Jesus fazendo um grandioso milagre. Betesda significa casa de misericórdia. Este homem ele estava numa situação sem família, sem amigos, porque no tanque de Betesda não existia companheirismo, não existia misericórdia, era cada um por si. Então, há quem diga, que este sobrenatural que acontecia no tanque, não se há uma explicação teologicamente falando. Mas o texto nos fala, então nós queremos entender que soberanamente Deus permitiu e que esse texto sagrado ele tem uma lição para os nossos corações. Então, este homem estava há 38 anos, estava enfermo, não tinha ninguém para lhe ajudar, quando a água ela era agitada. Então a gente vê na vida deste homem paciência, pois há 38 anos ele estava ali perseverando, esperando o milagre acontecer. A gente vê na vida deste homem ele esperando que a situação de cura viesse sobre a sua vida. A gente vê também a soberania do Senhor, que o texto nos diz que ele sabia que Jesus estava naquela situação. E a gente também consegue enxergar que quando Jesus ele quer operar, quando Jesus ele quer manifestar a sua graça, não há quem impeça, não há circunstância, não há situação que impeça o Senhor operar. E a gente olha para as Sagradas Escrituras, e a gente precisa analisar o que diz Salmo 40, verso 1, onde o texto sagrado nos fala: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista ele traz essa realidade, esperar com paciência. Esse homem esperou há 38 anos. Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então, a gente olha para as Sagradas Escrituras e vê essa palavra,
de esperar confiantemente no socorro do nosso Senhor. E isto esse homem fez, meus queridos. E isto foi uma característica na vida deste homem. E o que é que nós podemos aprender, não é, com esse texto sagrado, não é? O que é que nós podemos aprender nesta manhã com esse texto que é muito conhecido nosso? A primeira lição que a gente precisa entender é que é necessário ter paciência e perseverança. Nós vivemos dias trabalhosos, onde talvez a angústia, a impaciência, ela tem tomado conta do nosso coração, não é? A incerteza do amanhã talvez tenha tomado conta também do nosso coração. Mas eu quero nesta manhã aprender com este homem, com este paralítico que estava há 38 anos enfermo. Eu quero aprender com ele o segredo da paciência. Será que nós temos tido paciência? Será que nós temos tido a consciência de que Deus está governando, de que Ele é o Senhor? Então, que nós possamos nesta manhã entender que Deus, Ele é o Senhor, que nós precisamos ter paciência. A impaciência, ela causa ansiedade. A ansiedade, ela nos tira a paz. Então eu quero convidar você a olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para o exemplo deste homem, que é um exemplo de paciência. Ele esperou 38 anos para ser curado, mas ele perseverou com paciência. E eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos entender esta palavra nesta manhã e também esperar com paciência no Senhor, em nome de Jesus. A segunda lição que a gente aprende com esse texto sagrado é que o Senhor sabia como aquele homem estava. O texto é bem claro. O Senhor sabia que aquele homem paralítico estava naquela situação. Jesus conhecia aquele homem mesmo antes de ter um contato físico com ele. O que a gente pode aprender com isso? É que Deus, ele é soberano. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus, ele sabe como é que nós nos encontramos. Deus sabe como é que você está, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe como é que está o seu emocional nesse tempo de pandemia, nesse tempo atípico, nesse tempo de isolamento social. O Senhor, ele sabe. E se Deus sabe, meus irmãos, então nós precisamos descansar nos braços do Senhor. Nós precisamos entender que Ele é soberano e que Ele está governando e que Ele sabe a hora certa de agir e que Ele sabe o momento certo de agir. Então eu quero convidar o meu coração e o seu coração a entender nesta manhã de que Deus sabe. Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Ele sabe como é que nós estamos. É a segunda lição. Guarde-se, proteja-se, guarde o seu coração com esta verdade. Deus sabe como você se encontra. Aleluia! Deus sabe o que você necessita. Deus sabe qual milagre você precisa nesta manhã. Então, Deus sabe a hora certa de agir. Aleluia! Deus sabe agir. Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. E nós precisamos descansar nesta soberania de Deus. E a terceira e última lição que a gente aprende com esse texto é de que quando o tempo de Deus chegar, meus irmãos, o milagre vai acontecer. Percebam comigo que a palavra nos diz que neste lugar existiam 5 pavilhões. Vamos entender aqui de forma assim mais contemporânea. 5 igrejas com N enfermidades. Muitas pessoas naquela situação, naquele lugar,
precisando de um milagre. E o Senhor, ele poderia muito bem curar a todos, dar uma ordem ali, e todos dos 5 pavilhões serem curados. Mas o Senhor, ele não faz isso. O Senhor, ele não faz isso porque ele não deseja, não é porque ele não deseja curar a todos, ver todos felizes, não. O Senhor, ele cura apenas aquele homem que estava há 38 anos, porque a hora e o momento dele havia chegado. Aleluia! Eu quero aprender isso com você. Quando o tempo de Deus chegar, meu irmão, não tem nada que impeça ele agir, não tem coração de pedra que não seja quebrado, não tem porta que não seja quebrada, aberta, escancarada. Então, vamos aprender também com esse texto sagrado, que quando Deus quer agir, não há quem possa impedir. E eu quero que você possa descansar o seu coração com esta palavra. Deus, ele age, Deus trabalha. E quando Deus decide trabalhar, não há ninguém que impeça o trabalhar, o agir de Deus. Amém? Então essa é a terceira e última lição que eu trago para o meu e para o seu coração. O Senhor, ele curou aquele homem depois de 38 anos, porque a hora e o tempo dele havia chegado. Eu quero também entender que o meu tempo e o seu tempo vai chegar. O nosso tempo vai chegar. Amém? Então 3 lições que a gente aprende. A paciência, o entendimento de que Deus sabe de todas as coisas e que quando Deus quer agir, não há quem possa impedir. Então que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família, a paz do Senhor. Fica com essa reflexão para este final de semana, em nome de Jesus. Um forte abraço do seu amigo, pastor Valner Paiva, da Igreja do Betel Brasileiro, na cidade de Ilhéus. A paz do Senhor, queridos. Um forte abraço. Amém.